Boa noite, minha gente, estamos chegando aqui com mais um programa Cláudio Campos, diretamente aqui da Paraná Web TV, para você que exige aí com certeza uma boa programação, assuntos aí que relevantes, não é mesmo? Porque hoje em dia é complicado, né? TV aberta, canais vários aí, mas assunto importante só rola aqui. Olha só que maravilha. Vai compartilhando o nosso link, você que está aí em vários grupos, que é só bom dia, boa tarde, boa noite, pelo amor de Deus. Coloca o link lá agora do programa, que nós estamos aqui recebendo uma pessoa muito importante que trará um assunto aqui interessantíssimo, que com certeza vai interessar aí para você. Muito bem, você que não tem Facebook, entra lá na nossa TV. www.paranawebtv.com.br. Estamos também transmitindo aí de forma simultânea aí para o Facebook. Entra lá, Paraná Web TV, ok? Compartilha aí no seu perfil também. O meu convidado hoje, ele é jornalista, repórter aí do universo policial, né, e tudo mais, e hoje vereador de Curitiba. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da Paraná Web TV, no programa Cláudio Campos, Márcio Barros. Boa noite, Márcio. Obrigado aí por você reservar esse tempinho para estar com a gente. Obrigado, Cláudio. Boa noite para você que também está antenado e ligado aqui na Paraná Web TV. Uma honra estar aqui, viu? E falar de assuntos gerais, mas principalmente do turismo, que é uma área tão importante e às vezes não tão valorizada. Obrigado mesmo. Maravilha, nós vamos começar mais ou menos desta forma. Não esquece aí de compartilhar, hein, pessoal? Isso eu insisto pra caramba aqui. Nós estamos sem máscara, mantendo o devido distanciamento. Estamos trabalhando com o nosso estúdio otimizado. Normalmente tem aqui 10, 12 em outros tempos, né? Trabalhando. Mas hoje nós estamos aqui somente com o diretor, a minha pessoa e o Márcio. Mas muito bem, Márcio, você foi eleito aí vereador de Curitiba. Realmente foi uma surpresa para muitos, assim. Você trabalhou muito tempo aí no meio da comunicação e tudo mais. Eu sei do teu portfólio, né? Você trabalhou com vários âncoras aí, com vários apresentadores. Eu quero que você me conte primeiro um pouquinho sobre quanto tempo você está na TV, quanto tempo de jornalismo. Muito bem, eu sou da turma de 2000, eu me formei em 2000, em jornalismo na Universidade Tuiuti do Paraná. Meu primeiro emprego de jornalista foi na região metropolitana, foi no jornal O Popular em Araucária, que foi uma baita de uma escola, né? Esse jornalismo de jornal de cidade do interior, ele é diferente de um jornal diário, né? Por exemplo, os jornais que a gente conhece na capital. Então ele serviu de escola para mim. Daí, logo em seguida, eu fui contratado na Tribuna do Paraná. Na Tribuna do Paraná, do Grupo Paulo Pimentel, até então, eu trabalhei 10 anos, e no meio desse período, eu recebi um convite, porque daí, lá na Tribuna do Paraná, eu me destaquei na editoria policial, e eu recebi um convite, quando o Ratinho comprou a TV Iguaçu, que hoje é Rede Massa, eu recebi um convite para fazer o jornalismo policial à noite, cobrir as matérias do jornalismo policial à noite. E aí eu entrei lá em 2008. Fiquei até agora, né? Eu saí em dezembro por conta da campanha, por conta, né, de ter sido eleito vereador em Curitiba. E a gente vê que realmente tem pessoas que se destacam em certas áreas. E você, de certa forma, é uma pessoa humilde, que a gente percebe, é visível. Uma pessoa humilde e tudo mais, trabalhando, né, no meio importante hoje da comunicação. Onde muitos, de certa forma, eu conheço muitos que têm o nariz empinado por estar na comunicação. E você não, Márcio. Você é uma pessoa, assim, do povo, que a gente percebe que é uma pessoa que esteve sempre, é uma pessoa popular. Me fale um pouco sobre esse relacionamento com a população, como que é? Quando você diz humilde, isso eu levo um exemplo de casa. É assim, meu pai sempre falava que você pode ter todas as qualidades que você tenha, né? Você pode, enfim, mas se não tiver humildade, todas elas são inválidas.
Então, a principal delas é você ser humilde. E o que é ser humilde? É você aprender alguma coisa todos os dias e saber ensinar uma coisa todos os dias. Isso tem sido um exercício diário. Com relação a trabalhar, assim, com tantas pessoas, né? E tem um exemplo de humildade que eu levo também, que é exatamente do dono da emissora, que é o Ratinho. O Ratinho é um cara simples, humilde, um dos homens mais ricos do Brasil. Ele já tem mais de 70 emissoras de rádio, que fazem parte do Grupo Massa. Ele tem a TV aqui, mas tem uma série de outras empresas, e quando você encontra ele, eu encontrava às vezes no corredor da TV, ele cumprimenta todo mundo. Ele cumprimenta desde não que isso seja algo extraordinário, mas como você disse, tem muita gente aí que tem o nariz empinado, que não cumprimenta uma pessoa que esteja abaixo dele no grau de importância dentro de uma empresa. E o Ratinho cumprimenta desde o pessoal da portaria, o pessoal da limpeza, ou seja, todos somos iguais. Então ele é um exemplo de humildade. Então trabalhar com ele realmente foi um momento muito importante também. Disputar um cargo eletivo, isso já era um sonho? Surgiu no decorrer da caminhada? Como é que é? Olha, eu sempre gostei muito de política. Quando eu era menino, até minha mãe sempre fala isso, que eu fazia coleção de santinhos. Você acredita nisso? E na minha época, eu tenho 48 anos. Eu lembro que eu tinha santinho, talvez você lembre, Cláudio. Santinhos do Matheus Jensen, Enéas Farias, Paulo Pimentel no PDS, José Richa e tantos outros. Né? O Fruit, pai do Gustavo Fruit, e eu tinha coleção desses panfletinhos porque eu gostava disso. Olha, sou sincero em te dizer, colecionador de selos, colecionador de etiquetas de roupas, já viu isso? Colecionador de carrinhos, sim. Beleza, mas colecionador... Eu sou um colecionador. De santinhos. A minha namorada disse que isso tem que parar com isso aí, mas eu faço coleção de canecas, faço coleção de palhetas de instrumento musical, faço, enfim, chaveiro, um monte de coisa. Opa, entrou num outro ponto aí agora. Pessoal, vocês não sabiam dessa, alguns até já sabem, mas o homem é músico também. Essa paixão pela música, como é que é? A música é sensacional, né? A música é uma válvula de escape, né? Sempre foi. Eu comecei a tocar um instrumento, eu tinha uns 17, 18 anos, minha mãe deu meu primeiro violão, e aí eu não... Assim, demorava um pouquinho mais e eu me apaixonei pelo contrabaixo. E aí, hoje eu sou contrabaixista, toco na igreja, toco com alguns amigos, tal. A música é sensacional. Mas muito bem, outro dia você vem aqui nós vamos preparar o ambiente. Você fazer vem um aqui som aqui. Fazer um som daí. Boa. Mas é o seguinte, Márcio, turismo paranaense. Esse quando a gente conseguiu agendar com você, realmente não hesitamos, né? Vamos falar sobre turismo, levando em consideração que principalmente agora, nesse período aí pandêmico, foi o setor que mais sofreu, de certa forma. Muitos ficaram fechados aí ao longo de um ano ou mais, e alguns até estão se programando para abrir seus empreendimentos no final de ano ainda. Sim. Essa retomada, eu sei que a gente já conversou em outros momentos sobre algumas ideias que nós vamos agora trazer aqui, né, para todos que estão acompanhando, mas foi terrível aí para esse setor, não foi? Esse setor sofreu muito, né, porque como você pode pensar o turismo, um turismo local, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, região metropolitana, Curitiba é região metropolitana, é um turismo doméstico, como se chama, quando se viaja dentro do país, e o turismo internacional. Todos eles foram afetados, porque o problema do coronavírus não é uma exclusividade nossa. O mundo sofre com isso, né? Agora, ontem eu recebi uma informação de que o Uruguai vai abrir as fronteiras para o Brasil a partir de outubro. Vocês não sabem o quanto as agências e os profissionais de turismo estão vibrando com isso, porque ficou tudo parado. E quando a gente pensa em turismo, a gente tem que pensar em diversas possibilidades. Tem muita gente que tem uma visão limitada, que turismo é viagem, passagem aérea e hotel. É muito mais do que isso. Quando você fala em turismo, tem a pousada, né? Tem a questão do transfer, tem a questão do restaurante, tem a questão de outros empresários que fazem, dos entretenimentos, por exemplo, o turismo de eventos,
O turismo de negócios, pessoas que vêm para visitar empresas, por exemplo, infinidade turismo religioso. O turismo religioso em vários lugares do Brasil, aqui em Santa Catarina, a Nova Trento, por exemplo, é uma cidade que recebe milhares de turistas na questão religiosa. Então, assim, a gente tem que ampliar a visão e pensar que turista traz dinheiro. Quando eu falo traz dinheiro, não pense assim, pô, mas esse cara é um capitalista. Obviamente que a gente é motivado por isso. O comerciante, ele vive para vender o seu produto e manter a sua família, né? O dono de hotel é a mesma coisa, os outros empreendedores. Então, assim, a gente precisa deixar um ambiente favorável para que nesta retomada, né, depois de passar essa pandemia, que todos estivermos vacinados, para que a gente volte o mais rápido possível a ter uma vida normal. Eu vejo, você tem aí no teu portfólio algumas viagens importantes. Sim. Tão logo eu entendo o porquê esse interesse tão grande pelo setor do turismo. Me fale um pouquinho como foi essas viagens, claro. O que você trouxe de experiência para o Brasil? Eu trabalhei, como eu disse, 10 anos na Tribuna do Paraná e durante um tempo eu escrevi para o caderno de turismo, né? Tem um caderno de turismo e a gente sempre recebia muitos convites para conhecer outros destinos aqui no Brasil, aqui no Paraná ou fora. Então eu fui para vários lugares, no Brasil, praticamente todos os estados, mas eu tive a oportunidade de gravar fora do Brasil também. Eu fiquei, por exemplo, 15 dias gravando na África. E vou te falar uma coisa, viu, Cláudio? Os problemas que nós temos no turismo aqui são os mesmos que eles têm lá. Então, quer dizer, a gente percebe que eles têm muitas opções, mas às vezes falta construir um produto. Eu sempre falo isso, que às vezes os destinos têm os ingredientes, mas não conseguem fazer um produto. Tem lá o trigo, tem a farinha, tem o açúcar, tem o sal, tem a manteiga, mas não consegue fazer o bolo. A gente vê municípios, por exemplo, e agora falando aqui da região, que tem, por exemplo, uma boa cachoeira, um bom parque, tem uma área de lazer, tem bons restaurantes, tem trilhas, tem outras possibilidades de turismo, mas não consegue montar nisso um produto. Então, lá fora é a mesma coisa. Quando eu fui conhecer a África, foi exatamente a convite do rei e uma parceria aqui com o governo brasileiro para vender o destino Marrocos como um destino de turismo, né? Porque muita gente tinha medo, aquela coisa toda, e é sensacional. Então, todas essas viagens, a gente traz experiências para utilizar aqui no nosso mundo, né? Na nossa realidade. Eu vejo que hoje, principalmente como cresceu Curitiba. E às vezes eu olho a região ali do Campo Comprido, Champanhar, de uns anos para cá, explodiu ali, na verdade, de prédios, né? Condomínios verticais. E de certa forma as famílias vivem um pombal, de certa forma. E tem crianças que não conhecem uma sombra de árvore. Verdade. Eu quero entrar nesta questão. E eu vou colocar um exemplo de Campo Magro, inclusive, que uma determinada ocasião eu fiz uma experiência num final de semana, em alguns empreendimentos, onde nós visitamos alguns empreendimentos e perguntando qual a tua previsão hoje de clientes aqui? São tantos. Qual a tua previsão de clientes aqui no teu café? Tantos. Lá por volta do 11 horas, meio-dia, quantos clientes vocês têm aqui hoje? Eu tenho aqui 500, etc. Enfim. No final da tarde, nós chegamos a uma conclusão bem interessante. E a gente chega também à conclusão que muitas vezes não, na maioria das vezes, 90% de quem está ali não é da cidade, claro. É de fora. Nós já voltamos com esse assunto, nós vamos para um intervalinho comercial, não saia daí, compartilhe o link, vai compartilhando que o assunto é importantíssimo. Eu sei que tem muitos empreendedores do setor do turismo ligados aí, e inclusive tem pessoas hoje que tem a sua propriedade e está pensando em transformar em um local de visitas, Márcio. Nós já vamos falar sobre isso, ok? Não saia daí. Torne seu ambiente mais agradável e requintado. Rustifer Móveis Artesanais possui um portfólio com variados itens para sua casa. Entre em contato 41 3677 1289. Rustifer Móveis Artesanais.
Pizzaria Dom Gabriel. Além de uma grande variedade em pizzas, temos também sanduíches, pastéis, porções de fritas com bacon e parmesão, frango e porção de frango crocante. Façam seus pedidos pelo pedidos.pizzariadomgabriel.com.br ou, se preferir, pelo telefone 3677-9738. Chegou a hora de fazer a sua habilitação? Venha para a Autoescola Celeiros. Aqui você vai encontrar diversas formas de pagamento. Autoescola é Celeiros, seu centro de formação de condutores. Salix Artimóveis, especializada em promover conforto e beleza, seja na cidade, no campo ou na praia. Faça já o seu orçamento. 41 3677 9514. Salix Artimóveis. Muito bem, estamos de volta aqui dos estúdios da Paraná Web TV. Hoje com o nosso convidado, o vereador de Curitiba, Márcio Barros, é o programa Cláudio Campos. Você já compartilhou? Vai compartilhando o link aí, fique ligado. Chama a galera aí, chama a família. Você tem aí alguém da família aí que é empreendedor do ramo turístico, pretende empreender no ramo? Chama o pessoal, manda o link aí para acompanharem agora. E pode mandar aí pelo Facebook, aí depois o vereador vai responder lá, com certeza, né, Márcio? Com o maior prazer. E isso é uma tarefa que tem que ser feita. Tem muita gente que manda mensagem, aí a pessoa manda, o cara não responde. Poxa, não, isso é fundamento básico, assim. Pode mandar que eu respondo tudo. Olha só que legal. Mas muito bem, Márcio, nós deixamos um gancho aí antes do nosso intervalo e eu gostaria justamente, nós temos hoje a região metropolitana é rica, a região metropolitana de Curitiba. Curitiba já é uma cidade modelo, né? E tem tantos atrativos, e nós vemos que a região metropolitana é rica, mas muitas vezes tem uma dificuldade de embalar seu produto, né? De vender o seu produto, de se apresentar, e dificuldade também de criar uma identidade, Márcio. Qual seria, existe um caminho, existe um modelo, existe, na verdade, uma fórmula para que isso aconteça? Eu acho que fórmula não existe, mas existem experiências, né? A gente tem muitos exemplos que deram certo e Curitiba não vai ser diferente. Curitiba é uma cidade maravilhosa, é uma cidade diferenciada. Quem viaja pelo Brasil consegue perceber a diferença no transporte público. A gente reclama aqui às vezes, o ônibus está lotado. Mas quem viaja para outras capitais fala assim, puxa, que saudade de Curitiba. Nós temos lindos parques, nós não temos uma grande beleza natural como a Maceió, por exemplo, mas nós temos os parques mais belos do Brasil. A cidade tem o clima sensacional. Tem gente que paga uma grana para sentir esse friozinho que nós estamos sentindo hoje, né? Deve estar agora uns 7 graus, 8 graus. Tem gente que paga uma grana por isso. E nós temos aqui o sol. Semana passada teve... essa semana teve um dia muito quente, que estava todo mundo de camiseta, hoje está todo mundo agasalhado. Curitiba é assim, essa é a característica da nossa capital. Agora vale lembrar o que você falou, muito importante, da região metropolitana. Por quê? Quando alguém vai comprar um destino, por exemplo, eu quero conhecer Curitiba, é uma cidade que eu tenho nos meus planos, todo mundo fala bem de Curitiba, e vamos pensar o turista lá de Minas Gerais, por exemplo. Quando ele vai na agência, ele fecha um pacote de quantos dias para conhecer Curitiba? No máximo 3 dias. Porque conhece realmente a cidade é pequena, em 3 dias. A minha proposta, e tenho conversado muito com o pessoal da ADTUR, que tem feito um trabalho sensacional, inclusive quero mandar um abraço para o Geraldo, para a Tatiana Turra, né, que é a presidente do INTUR, do Instituto Municipal de Turismo, um abraço também para o Jacomel, né, presidente da Paraná Turismo, que tem colocado esforço para que isso aconteça. Então, quando a pessoa vai comprar Curitiba como destino, é no máximo 3 dias. E aí, o que eu penso? Que a gente inclua a região metropolitana nesse pacote,
para que lá na ponta a gente consiga vender Curitiba mais um destino. Visite Curitiba e conheça Campo Magro, conheça o Morro da Palha, venha ver o pôr do sol no Morro da Palha, venha conhecer a trilha de aventura, a pedreira que está sendo construída ali, venha conhecer os restaurantes, a gastronomia da cidade, onde tem pessoal que salta de paraglider, Exatamente. tem os roteiros de motocicleta, os roteiros de jipe, é uma cidade sensacional. Ou venha para Curitiba e conheça o caminho do vinho de São José dos Pinhais, venha para Curitiba e fique um dia mais e conheça a cidade histórica da Lapa. A gente tem uma infinidade de possibilidades, mas isso precisa estar oferecido lá na ponta, né? Quando o turista vai fechar um pacote, 6 meses antes, 5 meses antes, é geralmente assim que acontece, ele tem que ter essa opção, para que ele coloque lá e já coloque, inclua no seu pacote. E aí, se a gente se organizar, dá certo. Muito bem. Você que... Eu iniciei antes do intervalo, eu fiz um comentário com relação a Campo Magro mesmo, já aproveitando, toda a nossa região metropolitana tem produtos excepcionais para oferecer, mas Campo Magro a gente fez essa experiência e no final da tarde nós chegamos à conclusão de que havia de fora em torno de 3.800 pessoas. Em um domingo, olha só pessoal, em um domingo, Chácara Minas d'Água tinha em torno de 200 pessoas, Restaurante Pedra Chata tinha em torno de 480, Nova Posca tinha em torno de 600, chegou o final da tarde, nós chegamos à conclusão de que tinha 3.800 pessoas de fora em Campo Magro, Márcio. Esse número, eu acho que ele pode ser muito maior, porque você contabilizou no almoço, né? Porque ninguém almoça em dois restaurantes no mesmo dia. Mas se você pensar que pessoas que só vêm para ver o pôr do sol, por exemplo, aí esse número você pode... Para fazer a trilha. Só para fazer a trilha. Não, eu tenho amigos que eles vão lá no Morro da Palha e levam uma garrafa térmica com café para ficar lá vendo o pôr do sol e tomando café. Então a gente tem aí um número muito maior. E se a gente for pensar na região metropolitana, cara, Tijucas do Sul, né? Tem a Saltinho, a gente tem ali indo um pouco mais distante, por exemplo, o Recanto dos Papagaios, né? A gente tem a Serra do Mar, que é um lugar maravilhoso, 4 Barras, Piraquara, Campina Grande do Sul, em Pinhais, que é uma cidade que fica no meio entre Piraquara e Curitiba. Sim. E São José dos Pinhais ali, nós temos a Rota da Cerveja. E eles estão recebendo centenas de milhares de turistas que vão conhecer a Rota da Cerveja. Por quê? Porque eles se juntaram, tem 6 ou 7 fábricas de cerveja e montaram um roteiro. O cara vai numa, passar na outra, e passar na outra, e passar na outra. Então, quer dizer, o turismo é uma questão de visão. Se você tem visão e imagina que alguém de fora gostaria de ver o que você tem, com certeza isso já pode ser ampliado. Mas assim, para pensar em outras possibilidades, a gente tem que entender que alguém tem que ganhar dinheiro com o turismo, né? Porque o poder público ele não consegue cuidar de tudo. Então, por exemplo, por que a cidade de Campo Magro tem que administrar os restaurantes? Cada um cuida do seu. Mas Campo Magro tem que fazer o seguinte, deixar o ambiente favorável para que o turista venha. De repente criar um portal de informação, estimular que o turista venha para cá. Mas por que, por exemplo, vai montar um parque de diversão com uma roda gigante, né, maior que a normal? Tem que ser um empreendedor. E aquilo vai virar um atrativo e aquela pessoa tem que receber turista. Então, assim, quando tiver gente ganhando dinheiro, a gente consegue fazer o turismo ele funcionar um pouco melhor. Márcio, parabéns por essa bandeira que você empunha. Eu acho que esse setor realmente precisa de pessoas na esfera municipal, na estadual, na federal, que realmente impunham essa bandeira, porque, de fato, hoje nós vemos uma carência muito grande das pessoas, até inclusive conversando há uns dias atrás com uma pessoa que estava visitando Colombo. Aí ele me falou, até inclusive foi uma coincidência, chegamos no posto de combustível e aí o cartão dele deu um probleminha, tá, e ele voltou até o carro, não localizava o cartão, aí eu li um cartão no chão, o cartão dele eu tinha derrubado. E aí iniciamos uma conversa, viramos até amigos. Aí ele estava visitando Colombo. E ele falou um negócio muito interessante.
Ó, Cláudio, você sabe quantos dias os meus filhos aqui, nós, enfim, não pegávamos aí uma sombra de uma árvore? Eu não tenho ideia. Ele, 3 meses. Desce do prédio, vai para o trabalho, tem a babá em casa, o máximo que desce é no playground, sobe, e 3 meses sem uma sombra de árvore. A gente está voltando para casa, para mim sair da chácara onde eu estava, foi uma briga. As crianças saíram chorando de lá. Então, você veja só, as famílias necessitam disso. Sim. E o que parece normal, o que parece comum hoje para um proprietário de sítio, para uma família que mora na cidade é uma maravilha. A gente está vivendo, além de tudo isso que você está falando, a gente está vivendo essa modernidade, né? Nós vivemos a revolução da internet. Então, é muito comum qualquer criança de 1, 2, 3 anos já ter o seu celularzinho brincando ali. Os pais estão comendo no restaurante, a criança está ali vendo vídeo, já brincando e jogando. A gente vive essa revolução. E aí, o que eu te acrescento nessa tua fala, que tem muita propriedade, as pessoas não conhecem fora do seu território, por vários motivos. Questão da segurança, eu não posso ir longe por causa... Mas a gente está vivendo um período diferente por conta da pandemia. Então, quer dizer, é uma outra vantagem que Curitiba e região metropolitana tem. As pessoas não estão viajando para longe, mas elas precisam sair de casa. E às vezes o sair de casa significa sair um pouco da cidade e conhecer um restaurante rural, por exemplo. Eu tenho certeza, não tenho os números aqui em mãos, que o volume de atendimento dos restaurantes rurais das regiões da região metropolitana, das cidades como um todo, cresceu nesse período da pandemia. Tenho certeza disso. Porque eu ando muito na região metropolitana. Todo final de semana eu procuro um restaurante para conhecer. Aqui em Campo Maro conheço quase todos. Conheço o Bar do Paulo, conheço Cabana Pojadouro, conheço Pedra Chata, conheço Nova Apóstolo, aquele outro que tem perto de Nova Apóstolo, Galpão Colônia, eu acho. Galpão Colônia. Todos são sensacionais, tem um atendimento bom, atendimento de excelência, ideal para o turista. E aí o que acontece? Um indica para o outro, e é um trabalho de formiguinha. Se você falou que veio 3.800 pessoas para comer nos restaurantes da cidade, pode ter certeza que eles foram bem atendidos e eles vão indicar para outras pessoas, e esse número só vai crescer, viu? Muito bem. Pós-pandemia, existem a nossa economia, o nosso comércio, antes da pandemia e depois. Eu acho que todo mundo teve que rever conceitos, teve que melhorar no seu estabelecimento, no convívio em sociedade, na igreja, enfim. O que você recomenda? Você que está nesse setor, empunhou essa bandeira, o que você recomendaria hoje para um empreendedor do setor do turismo para que mantenha, ou seja, preserve os seus colaboradores, preserve o cliente e ao mesmo tempo ele passe aquela imagem de segurança? Eu tenho vou definir tudo isso em uma só palavra: qualificação. Quando você está qualificado, você vai saber como investir, você vai saber empreender, você vai saber conversar com o teu gestor municipal. E quando eu falo qualificação, a gente pode pensar, eu vou te dar 2 exemplos, um deles, o Sebrae. O Sebrae faz um trabalho sensacional, a gente tem a Patrícia Albanês que está levantando uma bandeira, está qualificando, né, os empreendedores para que eles saibam investir, o que fazer, a forma como atender o turista. E nessa parte mais de prestação de serviço, tem o Senac. Né? A gente esteve num evento lá recentemente, lá em São José dos Pinhais, o 3º Fórum Metropolitano de Turismo, e o Senac apresentou pelo menos 20 cursos que eles estão oferecendo, né? Não estou ganhando nada do Senac para fazer esse merchan aqui, mas assim, eles estão oferecendo curso de, por exemplo, pessoas que querem ser guias turísticos em trilhas rurais. Então, quer dizer, tem uma infinidade de possibilidades, como empreender no turismo. Quem quer empreender tem que se qualificar, senão você vai ser um aventureiro, e quando não é que seja ruim, o empreendedor tem que ser aventureiro, mas se tem o planejamento, a possibilidade de dar certo é muito maior. E uma coisa interessante, Márcio, que a gente observa hoje, e é um despertar também, municípios e secretarias de turismo, juntamente com a Detur, inclusive, estão explorando esse campo, porque é um turismo diferente. Aquele pequeno sítio, aquela pequena família, que para eles é muito comum aquele ambiente, perfeito, é muito comum aquele lugar,
aquele riacho nos fundos, aquela horta do lado da casa, aquela sombra de árvore, aquele fogão de lenha, aquele ambiente é comum para ele. Sim. Mas esse ambiente pode virar num empreendimento, não é? Pode. Eu tive em Almirante Tamandaré há cerca de, talvez uns 15 dias, conversando com o Iujo. Conhece o Iujo? Conheço. Então, o Iujo é secretário de turismo Isso. de Almirante Tamandaré. Eu tive com o Iujo, meu amigo de muitos anos, né, apresentador do programa de rádio e tal, e ele me contou que ele é um incentivador para uma senhora que tem uma propriedade, tem um sítio lá na região de Almirante Tamandaré, e ela queria empreender no turismo. Aí ele tá coordenando isso. Ele deu a ideia para ela, falando o seguinte: olha, a senhora fazer uma pousada aqui, a senhora vai gastar muito dinheiro. E ela não tinha esse dinheiro disponível. Óbvio que se ela tivesse o dinheiro disponível, poderia fazer, mas ela não tinha esse dinheiro disponível. Aí o que ele sugeriu? Olha, para que o pessoal passe o dia aqui. As pessoas estão sedentas de sair da cidade para conhecer, passar um dia embaixo da árvore, como você disse. Então, o dinheiro que ela tinha era suficiente para quê? Para colocar redes, montar churrasqueiras, entendeu? Melhorar a estrutura do local, fazer uma roçada, pintar o rodapé das árvores, melhorar a calçada. Foi o que ela fez e já começa a ter turistas, né? A ter pessoas que querem visitar. Quando a gente pensa em turista, necessariamente não é só a gente que vem de fora, de outros estados. Às vezes a pessoa está dentro do município e não conhece as coisas que tem. Às vezes está no município do lado aqui e não conhece. Então, assim, essas iniciativas abrem possibilidades. Vou dar mais um exemplo. Tem uma propriedade na Lapa. O cara comprou a propriedade e realmente o lugar lá é mágico, se chama Recanto das Pedras. Fica numa área da escarpa devoniana, fica bem no alto, assim, várias pedras, e ele montou uma casa dele lá com duas acomodações. Mas ele não fica esperando isso acontecer, só as acomodações. Ele faz, por exemplo, ele loca o espaço para quem quer ver o pôr do sol lá. Aí ele cobra só a entrada do estacionamento e colocou cadeiras de praia com vista para o sol. Aí o pessoal vai lá, os casais, ficam sentadinhos lá e acompanhando a beleza da natureza. Aí no domingo ele faz costela fogo de chão. Ele anuncia para que ele não tenha perdas também. Sim. Então ele vende antecipado. Então são essas iniciativas. No caso dele, já tem um planejamento. Agora, quem quer investir em turismo tem que se planejar, tem que se qualificar. Muito bem, olha só, falei para você que o assunto seria de seu interesse. Olha só, tem muita gente participando aqui, Márcio, muita gente participando mesmo. Daqui a pouco até vou puxar algumas perguntas aqui, mas eu quero voltar um pouquinho aí. Nós começamos falando sobre política, começamos falando sobre a tua profissão no meio da comunicação e tudo mais. Você acompanhou por um longo período o deputado Recalcati, né? Sim. O Recalcati, ele se tornou um amigo. Na verdade, assim, no jornalismo policial, e ele delegado. Nós nos conhecemos, ele como minha fonte, então eu sempre tinha algum caso na delegacia que ele estava atuando, na homicídios ou na delegacia de furtos e roubos. Ele sempre era minha fonte, eu sempre o entrevistava. E nesses encontros, nós criamos um laço de amizade. Eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa e a gente se tornou amigos realmente. Quando ele foi eleito, até foi um caso interessante. Na eleição, ele perdeu a eleição por 20 votos. 20, mas acho que foi 20 votos. O número exato é 20 alguma coisa. Então foi da seguinte forma: faltava 2 ou 3 urnas para serem abertas. E ele estava eleito. Aí eu fui lá, abracei ele chorou, entrevistei ele para o programa. E aí quando faltava 99,9, quando terminou o último %, ele perdeu a eleição. Ficou muito triste, obviamente, mas ele continuou trabalhando, né? Sempre muito trabalhador, né? Essa era uma das características do Recalcati. E aí, no meio daquela legislatura, o Chico Brasileiro, que era o deputado estadual que estava à frente dele, ganhou a eleição para prefeito em Foz do Iguaçu, e aí o Recalcati assumiu. Uns dias antes de assumir, ele me chamou lá e falou: eu preciso melhorar minha rede social. E ele era um cara extremamente midiático, apesar de 72 anos, eu acho, 73 anos, né? 72 anos, sempre
ativo na rede social, ele mesmo respondia as mensagens no Facebook, ele tinha 10 ou 12 perfis de Facebook, estava uma confusão. Aí eu peguei a rede social, comecei a trabalhar a rede social dele, como um amigo realmente, ele cedeu um espaço dentro do gabinete, eu não tinha cargo na Assembleia Legislativa, e a gente se tornou cada vez mais parceiros. No dia que ele morreu, infelizmente, eu já estava eleito, eu participei de uma reunião com ele na quinta-feira, à noite, uma reunião do CONSEG, né, do Conselho de Segurança. Na sexta-feira de manhã, eu e o Tiago, que é um dos meus assessores, a gente foi lá no gabinete dele, ou melhor, no escritório dele, para dar um abraço e cumprimentá-lo pelo sucesso da reunião. Ele ficou muito feliz. Horas mais tarde, a gente recebeu a notícia que ele faleceu. Então, assim, o Estado perdeu, a Polícia Civil perdeu e eu perdi um amigo. Foi uma grande surpresa, de certa forma, um baque, uma grande surpresa, de certa forma. Foi uma das armadilhas que a vida prega pra gente, né? Porque ele venceu o Covid, pegamos Covid juntos, inclusive. Vocês eram parceiros mesmo. Parceiros, porque na verdade eu tive uma reunião com ele antes, um pouquinho do final do ano, ali em dezembro, eu já estava eleito, e ele queria me levar numa reunião com o Guilherme Rangel, que então era o secretário de Defesa Social. Passamos a tarde inteira junto, discutindo projetos e enfim. No outro dia ele testou positivo. Aí eu fui fazer o teste, testei positivo também em dezembro, ele venceu, passou super bem, não teve sintomas, eu também não tive nenhum sintoma, e aí agora por uma outra fatalidade, por um outro problema. Muito bem, mas voltando então para o nosso assunto, eu não podia deixar não podia deixar... Prazer falar do Recalcate, sempre. Mas voltando para a questão do turismo, é impressionante como cresceu de uns anos para cá, houve um despertar da região metropolitana, não é mesmo, Márcio? Houve, mas o que eu percebo é o seguinte, a gente não pode querer correr sozinho, porque vou usar uma frase de impacto que se usa muito, juntos nós somos mais fortes. Então assim, veja, o turismo doméstico, o cara que vem lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, ele não vai sair do estado dele para ficar em Campo Magro, por exemplo. Ele vai vir ficar em Curitiba. Não adianta Campo Magro querer lutar sozinho, Sim. Porque vai conseguir, de repente, esse número que você apresentou, que é um número excelente, é excelente, mas e aí? Não tem perspectiva de crescer? A gente precisa pensar além, a gente precisa sair da casinha. Se você pegar como exemplo São José dos Pinhais, o Caminho do Vinho, por exemplo, ele é um sucesso. O Caminho do Vinho é reconhecido nacionalmente. Sim. Mas ele se divide da seguinte forma: 10% do movimento no sábado, 90% no domingo, de pessoas de Curitiba e região metropolitana. Se a gente tem o Caminho do Vinho oferecido numa sexta-feira, por exemplo, ou fomentar que isso aconteça na sexta-feira, todo mundo vai ganhar. Nós vamos ter uma opção a mais, nós vamos oferecer isso para o turista, porque o turista não está trabalhando, ele está aqui para visitar. Então, se a gente incluir isso no pacote, os comerciantes de São José dos Pinhais, ou lá do Caminho do Vinho, da Colônia Mergulhão, Colônia Murici, vão ganhar mais, mas só que é preciso entender também, Cláudio, que isso não é assim. Pronto, de um dia para o outro, já está tudo lotado, vamos ter que contratar um monte de gente. É um trabalho de formiguinha. Mas eu volto a dizer, a gente precisa trabalhar junto. Né? A gente já viu iniciativas, por exemplo, de Colombo, Araucária, tem o roteiro de turismo rural sensacional. Só que não foi para frente, por quê? Porque eles não conseguem sobreviver somente correndo sozinhos. Então a gente precisa estar junto. Uma outra situação, existem municípios, por exemplo, que tem muito a oferecer, tem as suas belezas naturais, tem bons restaurantes, porém tem uma dificuldade de criar uma identidade da cidade. E em um âmbito mais próximo também, o empreendimento deve ter a sua identidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, eu adoro esse tema. Inclusive eu quero mandar um abraço bem grande para o meu amigo Eduardo Pimentel, nosso vice-prefeito, que é um incentivador do turismo, é o presidente da Prometrópole, que está fomentando essas discussões que a gente está tendo hoje. Quando você fala em identidade, eu vou te fazer uma pergunta, Cláudio. Quando eu falo em Barreado, que cidade que vem na tua cabeça? Rapaz, Barreado, olha só, agora você me encurralou aqui, porque eu tenho 3 cidades que fazem Barreado. Ótimo, Paraná tem 399, já estamos no caminho, quais são? Não, eu conheço uma no Rio Grande do Sul, na verdade, Farroupilha, que eu sou gaúcho, né?
E lá, rapaz... O barreado é bom. Sai um barreado que, olha, eu vou te falar uma coisa. Criou a identidade lá Criou do a barreado. identidade. Mas aqui a gente tem Morretes e Antonina, por exemplo, que tem a base. E até inclusive eu vou te falar uma coisa, com relação a Farroupilha, que é uma pequena cidade, região metropolitana, inclusive, de Caxias do Sul. Sim. E aí é impressionante, eu morei lá por apenas 8 meses, mas aquele barreado, a gente sempre quando viajava para lá, e aí quando eu vim para cá, que me falaram que Antonina e Morretes também tinha o barreado, não, mas eu vou te falar uma coisa, é tanto quanto do Rio Grande do Sul, é mas impressionante. assim, dá pra gente pensar em outras possibilidades. Bala de banana, Morretes. Quando eu falo em porcelana, você pensa em Campo Magro. Campo Largo. Campo Largo. E assim por diante. Já criou-se a identidade. E o Sebrae faz esse trabalho muito bem, trabalhando com a questão da identificação de origens. Porque, por exemplo, tem gente que vende queijo da Serra da Canastra, tipo Serra da Canastra. Às vezes ele não é lá da Serra da Canastra, ele é produzido aqui, tipo Serra da Canastra. Vai então, na carona, assim, vai essa na carona, questão vai no de vácuo, isso, essa questão de identificação de origem, ela é sensacional. Qual é a área que Campo Magro tem? O que Campo Magro tem de diferente de outros municípios? Não adianta Campo Magro querer ser a produtora de barreado. Não adianta. Mas vocês têm aqui uma região sensacional, que é o Morro da Palha, ou outras coisas mais, né? Vocês têm restaurante, a produção de vime, está ali no Jardim Viviane, né? Aquela região ali, não é isso? Exatamente. Conheço um pouquinho. Jardim Viviane, Boa Vista, aquela região toda ali, produção de vime. Você quer comprar cadeiras como essa aqui, ou esse tipo de equipamento, de móveis, você sabe que tem que vir em Campo Magro. Então, assim, essa questão, mas assim, precisa ter também esse entendimento do poder público, fomentar isso e para que se crie esse certificado de origem. E o Sebrae tem contribuído muito com isso também, viu? Muito bem. Nós vamos para mais um intervalinho. Nós já voltamos. Você que chegou agora, nós estamos aqui. É a sua Paraná Web TV, programa Cláudio Campos, hoje com o vereador de Curitiba, Márcio Barros. Nós já voltamos. Torne seu ambiente mais agradável e requintado. Rustifer Móveis Artesanais possui um portfólio com variados itens para a sua casa. Entre em contato 41 3677 1289. Rustifer Móveis Artesanais. Pizzaria Dom Gabriel. Além de uma grande variedade em pizzas, temos também sanduíches, pastéis, porções de fritas com bacon e parmesão, frango e porção de frango crocante. Façam seus pedidos pelo pedidos.pizzariadomgabriel.com.br ou, se preferir, pelo telefone 3677 9738. Chegou a hora de fazer a sua habilitação? Venha para a Autoescola Celeiros. Aqui você vai encontrar diversas formas de pagamento. Autoescola é Celeiros, seu centro de formação de condutores. Salix Artimóveis, especializada em promover conforto e beleza, seja na cidade, no campo ou na praia. Faça já o seu orçamento. 41 3677 9514. Salix Artimóveis.
Muito bem, estamos de volta com o programa Cláudio Campos, diretamente aqui da Paraná Web TV. Nós estamos aqui, é só você entrar lá no www.paranawebtv.com.br. Estamos também no Facebook, né? Pode procurar lá, Paraná Web TV, você vai encontrar o nosso programa. Ok, estou aqui com o vereador de Curitiba, Márcio Barros. Márcio, você tem vários projetos aí apresentados já, alguns aí já bem encaminhados, inclusive, e eu gostaria que você me falasse de alguns que, inclusive, principalmente nesse momento pandêmico aí, vem a calhar, e alguns bem humanizados. Eu quero que você fale sobre isso. Tá, se eu for falar aqui, a gente vai estourar o tempo, mas eu vou tentar ser breve. Nós estamos aí com 8 meses, né, de mandato, mas trabalhados mesmo, 7 meses por conta da bandeira vermelha, aquela coisa toda. Nós estamos com 14 projetos de lei protocolados, uma lei já aprovada e sancionada pelo prefeito Rafael Greca, que é da xepa da vacina. Ela é muito pontual e ela veio para resolver um problema, porque veja, a Coronavac, por exemplo, ela vem um frasco com 10 doses. Sim. Então ela tem 8 horas para ser aplicada. Então imagina assim, tá eu, você e o Cláudio que está cuidando do som ali, do equipamento todo, nós 3 na fila. Abriu um frasco e as outras 7 doses, o que faz? Joga fora? Hoje, vacina é dinheiro, é petróleo, né? É dinheiro, é vida. É vida, exatamente. Então a gente não pode desperdiçar nada. O projeto é exatamente esse, que sobrando doses no posto de saúde, tem essa lista para que a gente possa chamar rapidamente pessoas para serem vacinadas. Então esse projeto é meu. Estou com outro projeto que é o sommelier da vacina, pessoas que ficam escolhendo a vacina, vão para o final da fila. Nós temos pressa. Boa, a gente tem que salvar vidas. Tem um outro projeto lá que foi protocolado essa semana, criando o programa de fisioterapia respiratória ambulatorial. Mais de 40% das pessoas que são curadas do Covid. Hoje nós temos 20 milhões de recuperados, graças a Deus. 564 mil mortos, mas 20 milhões de recuperados. Isso não é ser negacionista, você valorizar o lado bom da coisa, é ser otimista. Sabe? E desses 40%, desses 20 milhões, 40% ficaram com sequelas. Esse pessoal precisa ter qualidade de vida novamente. Então a minha sugestão é que o SUS ofereça essa fisioterapia respiratória. Tem um outro projeto que já avançou bastante, e eu queria te falar rapidamente sobre ele, para que no futuro, passou da pandemia, mercados, hipermercados e similares continuem higienizando os carrinhos e as cestas. Ótimo. Hoje isso acontece por decreto. Então acabou o decreto, todo mundo vacinado, não se limpa mais nada, não se lava mais a mão, não se usa mais álcool gel. A gente precisa ter entendimento de coisas que vão ficar para o nosso futuro. Eu tenho muitos projetos, você falou da questão humanizada, sabe? Eu quero citar 2 rapidamente. Um deles é a contratação de pessoas em situação de rua por empresas que ganham licitação da prefeitura. Então, por exemplo, aquela empresa que ganhou a licitação para fazer roçada, asfalto, zeladoria, poda de árvore, para que eles tenham uma cota de contratação de pessoas em situação de rua. Conversei com o prefeito Rafael Greca esses dias aí sobre esse projeto, ele adorou, inclusive deixou à disposição vagas no hotel social e também vagas de qualificação no liceu do ofício. O que acontece? Esse cara vai ganhar uma vaga no mercado de trabalho, mas ele vai ter uma vaga no hotel social para poder descansar e vai ter curso de qualificação no liceu do ofício. Então você ressocializando aquela pessoa que por algum motivo foi parar na rua. E o outro é a contratação também pelas empresas do município de mulheres que são vítimas da violência. Sabe que a violência doméstica é um mal, né, que acontece em silêncio. É o marido que é o agressor, a maioria das vezes, né? O seu companheiro. Sim. E às vezes a agressão acontece num quarto e do outro lado está o filho dormindo. E aquele agressor é o provedor do lar. É ele que paga as contas e ele é amado pelo seu filho. Então essa mulher, ela fica dependente emocionalmente e dependente financeira. Se a gente conseguir, pelo menos conseguir que ela atinja a independência financeira, a gente já avança também nessa pauta. Então tem muita coisa vindo por aí, viu? Poxa, que bom, hein, Márcio? Olha, projetos aí que realmente importantíssimos. Hoje, diga-se de passagem, nós estamos vivendo um outro momento. E se não haver pessoas como você, que realmente vejam, impunham esse tipo de bandeira, eu vejo que nós vamos ter cada vez mais pessoas na rua
cada vez mais mulheres vítimas, Sim. né? E no silêncio. Sim. Né? Tem um outro projeto, Cláudio, que eu estava até esquecendo, é tanta coisa boa acontecendo. Poxa, que bom, Deus tem mas sido vamos tão falar. bom comigo. Aqui está aberto para o assunto aqui está aberto para coisas boas. E um projeto que já avançou na CCJ, já passou, está caminhando bem dentro da Câmara, lá dos trâmites, que é o seguinte: famílias que têm no seu núcleo pessoas com deficiência terão prioridade na fila da Coab. Porque quando se tem uma pessoa doente em casa, Cláudio, o tempo de utilização de fralda é maior, os remédios são diferentes, são mais caros, né? Tem utilização de cadeira de rodas, por exemplo, tem adaptação da casa para entrar no banheiro, por exemplo. Enfim, é uma infinidade de gastos a mais. E essa pessoa, se ela tiver o benefício de conseguir, com prioridade, uma casa através da Coab, a gente já dá qualidade de vida para ela também. Olha aí, ó. Minha gente, nós precisamos de pessoas assim, que realmente tem essa sensibilidade, né, para analisar, para olhar para uma capital da grandeza que é Curitiba e se importar com questões relevantes, de fato, como estas. Márcio, ainda sobre, nós estamos, olha só, já estamos há quase uma hora aqui, batendo um papo. Tem coisa para falar. Que eu falo muito, viu? A minha turma lá, a galera que trabalha comigo, fala, pô, você fala mesmo. Esse pessoal de comunicação é complicado. Não, e eu sou empolgado, viu? Hoje eu estava numa reunião e eu sou vibrante, porque eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer em falar das coisas que... Porque a gente atende a comunidade, né? Então, quando você consegue impactar as pessoas, transformar a sociedade através da tua ação, isso é sensacional. Já fazia isso no jornalismo e agora na política tem sido muito legal também. E você vem dessa leva, Márcio, dessa leva de eleitos, que realmente vem com esse dinamismo, com essa força, com essa garra, com essa determinação, com essa nova visão. Isso é de extrema importância, porque houve, né, não generalizando, mas virou, por um longo período, a política virou uma profissão e uma espécie de cabide. Sim. E o pai passa para o filho passa para o seu filho, e assim, então eu acho que precisamos ter pessoas que empunhem bandeiras, que trabalhem de forma séria, com esse dinamismo, motivados, né? Porque a motivação é tudo, e eu vejo isso em você. Isso é de extrema importância. Com muito orgulho eu falo que faço parte dessa nova geração. Eu não tenho, meu sobrenome é Barros, mas eu não tenho nada a ver com os Barros que tem por aí, viu? Não tenho nenhum parentesco. Já me perguntaram. Eu não tenho nada a ver com os Barros que tem por aí. A gente tem muita determinação, sabe? No meu gabinete a gente tem algumas regrinhas que a gente trouxe da iniciativa privada. Então, por exemplo, a questão de horário. Se é 8 horas, é 8 horas da manhã, não é 8h10, não é 8h30, mas isso não é nada demais. Isso é só, se qualquer pessoa que trabalha, por exemplo, numa loja, no banco, na farmácia, em qualquer outro estabelecimento, tem o seu horário de entrada. Por que no poder público não se segue horário? Se é 8 horas, é 8 horas. Se é 6 horas da tarde, o final do expediente, é 6 horas da tarde, não é 5h40. Não é 5 horas. Se você ligar no meu gabinete 5 para as 6, vai ter alguém para te atender. Mas isso não é nada demais. Isso é básico, né? Tem outras coisas que a gente segue lá, por exemplo, respostas rápidas. A gente vive numa sociedade extremamente ansiosa. Quando uma pessoa pede alguma coisa para a prefeitura, não pede, mas solicita, por exemplo, tem um buraco na rua, na frente da minha casa. Ela quer respostas. Então, e é importante isso também, que tem muitos políticos que utilizam os trabalhos da prefeitura como uma espécie de assistencialismo. Não, o vereador não faz nada. Se o vereador está prometendo coisa para você, ele já está mentindo. O vereador não faz obras, o vereador não tem máquina, o vereador não tem cadeira de rodas, não tem cadeira de banho. O que a gente consegue é fazer com que a prefeitura tenha programas para te atender. Então, assim, a gente cobra a prefeitura para que ela tampe aquele buraco. Eu não tenho como ir lá e jogar o piche em cima do buraco que tem na frente da sua casa. E por isso a gente criou o gabinete online. As pessoas conseguem fazer essa solicitação através de um documento ali, através de um link, e a gente consegue administrar todas essas demandas direto do gabinete. Tem dado muito certo. Mas que maravilha! Olha só, a tua equipe hoje é composta por quantos membros? Nós temos 8 pessoas que fazem parte da equipe, né? 7, né, Tiago? 7 pessoas que fazem parte da equipe, né? O Tiago está aqui, meu assessor, inclusive até agora. Nosso primeiro evento hoje foi às 8 da manhã,
numa reunião de líderes e pastores, tal, fui convidado, e até agora a gente está aqui e hoje encerra, mas amanhã mais uma agenda bem completa. E sabe que você tocou num assunto muito importante, a escolha da equipe faz toda a diferença. Toda a diferença. Tem muita gente que eu sei, não quero nem citar nomes, obviamente eu jamais faria isso, que montam a sua equipe baseada em favores. Pô, você me ajudou na campanha, então você vai trabalhar comigo. Mas será que essa pessoa que te ajudou na campanha, ela tem qualificação para produzir alguma coisa, no sentido de produzir um projeto de lei, ou atender a comunidade, ou ser um assessor que te dê um retorno? Não, né? Às vezes não. Então, assim, a minha equipe ela foi escolhida a dedo, o melhor advogado, o melhor chefe de gabinete, os melhores assessores, o melhor design e assim por diante. A equipe ela é feita com os melhores para que a gente consiga oferecer o melhor para a população. Eu costumo dizer, eu tenho alguns vereadores amigos, eu costumo dizer para o vereador que para ser assessorado, não pode ser o cabo eleitoral, aquele que dirigiu o carro, aquele que distribuiu a água, aquele que... Não pode ser o primo, não pode ser o irmão, não pode ser enfim, tem que ser o qualificado. E eu costumo dizer também que para ser assessorado, o assessorado tem que se deixar ser assessorado, tem que deixar o assessor trabalhar. E o assessor, eu costumo dizer que deve estar um passo à frente do assessorado. Concorda, Márcio? Plenamente. Eu tenho os melhores assessores, posso dizer isso, nesses 8 meses que nós trabalhamos juntos, eu tenho certeza que quando eu falo alguma coisa, por exemplo, poxa, amanhã nós temos visitas agendadas num bairro de Curitiba, eles já agendaram a visita, eles já sabem aonde que eu vou, para onde que eu vou, porque se eu for ficar cuidando de tudo, eu não preciso de assessor. Não é verdade? Então, assim, eles já sabem o que tem que fazer, a agenda está completa, os caminhos que a gente tem que seguir, eu vou norteando e vou falando, olha, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente pode atender a questão do turismo, né? Inclusive eu tive uma iniciativa de abrir a frente parlamentar de desenvolvimento, de retomada econômica e desenvolvimento do turismo, para a gente discutir isso na Câmara com outros vereadores. Eu sou o presidente dessa frente parlamentar e foi muito motivado pelos assessores, que falaram, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Então, eu acho que a escolha da equipe foi fundamental e tem sido fundamental para o resultado que a gente está obtendo. Isso é importantíssimo. Você que muitas vezes, eu sei, tem muitos que muitas vezes questionam, né? O prefeito toma algumas decisões, mas por que esse, por que aquele, né? De onde veio esse cidadão? Mas muitas vezes o prefeito está buscando o melhor para a cidade. Aquela pessoa tem experiência, é capaz, sabe os caminhos de pedra para o governo federal, para o governo do estado, e muitas vezes você tem que ter pessoas qualificadas, não amigos. Caso contrário, empaca a gestão, não é mesmo? É verdade, você tem razão, porque quando você tem pessoas que são técnicas, por exemplo, e vou te dar um exemplo rápido aqui, nós tivemos um caso lá no bairro Fazendinha, em Curitiba, que a gente fez uma solicitação para colocar um semáforo. A prefeitura devolveu dizendo que não tem necessidade. Na minha equipe eu tenho um engenheiro, por exemplo. A gente acordou 6h30 da manhã, ficamos com 4 assessores, cada um numa esquina, contando quantos carros passavam por ali. Em 1 hora, passou 900 carros. Aí, um parecer um pouco mais técnico, com números, a gente explicou para a prefeitura que no sentido de A a B passaram tantos carros, de B a A passaram tantos outros carros, no cruzamento para um lado foram outros. A gente tinha argumentos e sabe, você traz mais conteúdo para conseguir que o projeto seja aprovado ou que o pedido não seja foi aprovado. Através de falácia. Não foi números, né? A gente trabalhando com números. Você me disse que 3.800 turistas estavam aqui. Você tem números. Você não chutou assim, sei lá, 3 mil. E olha, no período pandêmico, quando estava com 50% aí da capacidade. Então, quando você trata com números, e no jornalismo eu sempre fiz isso, porque quando você tem os indicadores, como a gente chama, quando você tem números, você fala com mais propriedade, né? Aí você consegue visualizar, né, o tamanho da coisa. Muito bem. Olha só, pessoal, a conversa foi interessante, voou o tempo aqui, né, não é mesmo? Márcio, eu quero que você deixe uma mensagem, então. Você é uma pessoa cristão, uma pessoa de fé, eu quero que você deixe uma mensagem, porque quer queira, quer não, seja empreendedor, seja o que for, eu preservo muito, sou uma pessoa de fé também,
E seja empreendedor, esteja onde estiver, esteja ocupando o cargo que estiver, né? Se não pôr a sua fé em prática sempre, esse cidadão não vai a lugar algum. Ele pode ir com as suas forças até uma determinada altura, mas aí falta ali o principal. Quero que você deixe aí uma mensagem para todos os que estão nos acompanhando agora, principalmente o empreendedor aí, que está lá batalhando com a sua família, né? Porque muitos empreendedores, e até quero colocar desta forma, eu conheço muitos empreendedores do setor do turismo, que ele virou empreendedor meio que à força. Ele plantava alguma coisa na sua propriedade, os filhos, um foi para a cidade, outro foi fazer faculdade, etc., e por um determinado momento estava ele lá, a esposa, mais um ou outro em casa, e aí o que fazer, né? E aí ele descobre que o riacho dele é interessante, que o ambiente é interessante, e ele começa a abrir para o público e vira um empreendedor. Muitas vezes sem conhecimento, muitas vezes desprovido, né, de uma série de fatores aí que o tornam um empreendedor. Eu quero que você deixe uma mensagem para esse pessoal que está nos acompanhando, então, desse setor. Claro, eu sempre falo para a minha equipe, e isso a gente leva todos os dias. A gente tem que buscar a felicidade, mas mesmo alcançando a felicidade, a gente tem que continuar insatisfeito. Porque hoje, por exemplo, eu estou muito feliz, meu dia foi muito produtivo, está tudo dando certo, projetos aprovados, mas eu estou insatisfeito. Porque quando você está feliz e satisfeito, você se acomoda. Agora, essa minha insatisfação me faz o quê? Acordar mais cedo amanhã, me faz ir dormir mais tarde, me faz buscar um curso de qualificação, me faz buscar entender a concorrência, me faz analisar, me faz ler mais, ver outros vídeos. Então a gente precisa estar insatisfeito. Quando o empresário, o empreendedor está feliz e satisfeito, alguma coisa está errada. Porque se você pegar qualquer um desses comerciantes que você falou, dos restaurantes, enfim, da área do turismo, seja em qualquer um dos municípios da região metropolitana, se ele está satisfeito, alguma coisa está errada. Ele sempre vai estar querendo ampliar, trazer novos clientes, ou oferecer um novo cardápio, ou criar um novo prato, ou colocar, agora está na moda, a balança, né? Coloca uma balança no empreendimento, ou cria um site, ou cria promoções. É isso. A gente tem que estar insatisfeito e buscar essa satisfação, que nunca vai chegar se a gente tiver esse dinamismo. Muito bem, então está aí, você tem uma questão da experiência que é muito interessante e eu tenho que colocar. Um certo pedreiro, agora esses dias, muito profissional, muito experiente, ele falou para um engenheiro jovem: eu faço assim há 40 anos e não vou mudar. Aí o jovem engenheiro falou para ele: bem, então a sua experiência não serve aqui, porque os tempos mudaram. E nós trabalhamos desta forma. Eu olhei aquilo e realmente fiquei assim bem surpreso e analisando, realmente, se você não se atualizar, se você não buscar conhecimento, de nada vale o que você acumulou ao longo dos anos, porque os tempos mudam, não é mesmo? É verdade. Sabe, e esse exemplo que você deu, tem um outro também, que uma pessoa foi juntando moedas, entendeu? Tudo que ela economizava foi juntando moedas, foi enchendo uma caixa, e aí o dia que ela precisou daquilo lá, ela abriu e levou no banco, não valia mais nada. Porque as coisas se atualizam, assim como a moeda se atualizou. Então você tem que ir guardando e investindo. Então vá investindo, invista no seu conhecimento, invista em redes sociais. Para os empreendedores do turismo, a rede social é um mercado que pode ser extremamente explorado. Você consegue imaginar a experiência que é, por exemplo, sei lá, no meio de uma propriedade, eu vou dar o exemplo da Lapa lá de novo, ele consegue vender diárias, para passar o dia lá, quando está 2 graus. Tem gente que paga uma grana para passar frio na propriedade dele. Você consegue imaginar isso? Aí o que ele faz? Uma fogueira, e o povo fica em volta da fogueira. Porque você não paga o calor, você paga a experiência. Então é isso, na questão do turismo a gente sempre vai viver experiências, e se a experiência for boa, eu vou querer falar para todos os meus amigos, eu vou querer tirar uma foto, postar na rede social, marcar todo mundo, entendeu? E convidar os amigos para ver, é isso. Muito bem, Márcio, obrigado mais uma vez aqui por aceitar o nosso convite. Teu dia
foi corrido, sei que tua agenda é complicadíssima, mas você esteve aqui com a gente compartilhando aí da tua experiência, nessa prosa, na verdade, porque aqui não é nada de formalidades, né? A gente conduz aqui um bate-papo e o tempo acaba voando. Obrigado você que nos acompanhou aí do outro lado. Lembrando que você está aqui na sua Paraná Web TV, esse é o programa Cláudio Campos. Você compartilha depois, convida as pessoas para assistirem, manda o link para quem não conseguiu assistir agora. Estivemos aqui com o vereador de Curitiba, Márcio Barros, que compartilhou com a gente aqui muita experiência e está à disposição, né, Márcio? Da mesma forma, só me procurar na rede social, Instagram, Facebook, é o mesmo, é @jornalista Márcio Barros. Estou sempre à disposição, respondendo todo mundo, seja de Curitiba, região ou de fora. Cláudio, parabéns pelo programa, parabéns pela forma como você conduziu, de uma forma agradável, passou uma hora, a gente nem viu, e parabéns para o outro Cláudio, que está aqui também, que tem Nosso um estúdio diretor. sensacional, vocês precisam conhecer o estúdio aqui, é maravilhoso, atenção, hein, se você quer vou fazer o merchan aqui, se você quer fazer um programa de TV, venha conhecer aqui, porque vale muito a pena, parabéns para vocês, muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe todos nós. Muito bem, obrigado, Márcio, mais uma vez. A Paraná Web TV está à sua disposição, já a diretoria já está me fazendo assim ali, né, está à sua disposição, nosso programa está à disposição também. E você que nos acompanhou até agora, obrigado, né? Esse programa tem esse sucesso, porque você está aí do outro lado, acompanhando, compartilhando, e não vamos esquecer, não vamos relaxar, hein, pessoal? Estamos aí na bandeira com muita flexibilidade, não vamos esquecer da máscara, do álcool gel, os cuidados sempre, os cuidados devem se manter sempre, né, Márcio? Nós tivemos que mudar agora. Curitiba voltou a ter um número elevado de novos casos, graças a Deus não são tão graves, mas são novos casos, então a gente tem que ficar atento sempre, né? Com certeza. Muito bem, pessoal, um abraço a todos, que Deus abençoe vocês, estaremos aqui na próxima quinta-feira com mais uma programação excepcional. Abraço.